A paz do Senhor, amados irmãos, em especial nossos queridos adolescentes. Estamos para mais uma lição, a última lição, na verdade, a lição 13, que vai falar sobre as promessas bíblicas para os salvos. Agradeço a você que tem estado comigo durante esse trimestre. Foi um trimestre muito produtivo, muito importante. E hoje estamos chegando ao final desse trimestre, já aguardando aí um novo trimestre cheio da presença do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está baseada no Evangelho de João, capítulo 14, dos versos de 1 a 3, que disse assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos mais à frente que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida e que ele está indo para o Pai, ele vai para o Pai e caso ele indo para o Pai, se chegasse lá, não tivesse lugar, ele está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Por quê? Porque o Senhor Jesus quer ter a presença dos seus discípulos com ele. A mensagem do dia diz: e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Jesus prometeu nos dar a vida eterna. E essa vida eterna vai acontecer quando ou nós partirmos pelo caminho da morte e ressuscitarmos na ressurreição do arrebatamento ou no próprio arrebatamento da igreja. Então Jesus vem buscar a sua igreja, os mortos ressuscitam e logo eles serão aí participantes dessa vida eterna. Primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 25. Os objetivos da lição: compreender o que é a prosperidade bíblica. Segundo, entender quais são os principais bênçãos espirituais que estão à disposição dos crentes. E por último, conhecer as bênçãos espirituais. Vamos lá, vamos descobrir. Hoje vamos aprender o que Deus prometeu nos dar, se formos fiéis a Ele até o fim. Trataremos a princípio sobre as bênçãos materiais. Quem não precisa de uma causa ou de outra? Quem não precisa que Deus responda a uma causa na justiça? Uma bênção? Que o Senhor abre uma porta de emprego? Quem não precisa? Todos nós precisamos. Quem não precisa, por exemplo, ter a bênção da prosperidade para poder ir lá ganhar o seu salário e abençoar a sua família com alimento, contribuir com os necessitados que existem. Essa prosperidade material é muito boa, mas quando não colocamos o nosso coração no dinheiro. Perfeito? Então, nós vamos aprender que isso é muito bom. A bênção ou a prosperidade material é boa, mas não pode superar a nossa prosperidade espiritual e o desejo que o crente deve ter de morar com Deus. Não pode deixar que isso aconteça. Deixar que a prosperidade material seja maior ou mais importante do que a prosperidade espiritual. Depois subiremos mais um degrau. Estudaremos algumas bênçãos espirituais, como salvação, batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. E no final, subiremos a outro nível e falaremos das bênçãos celestiais, as eternas, que jamais perderemos. Por quê? Olha só, vamos lá. As bênçãos materiais, eu posso perder. Eu posso perder as bênçãos materiais. As bênçãos espirituais, fora da salvação, eu posso tê-las ou não. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo, eu sou batizado, eu posso ter os dons espirituais. Só que o batismo no Espírito Santo vai ficar nessa vida também, como os dons espirituais. O que vai seguir o crente vai ser o fruto do Espírito. As demais bênçãos materiais ficam aqui. Mas existem as bênçãos que alcançaremos na eternidade e essas bênçãos jamais serão tiradas de nós. É isso que nós temos que pensar.
É isso que nós devemos ter em mente na nossa vida. Hora de aprender sobre as bênçãos materiais. Você sabe o que é prosperidade bíblica? Prosperidade não é a ausência de problemas. Jesus disse aos discípulos que eles, por renunciarem ao mundo para servi-lo, receberiam nesta vida 100 vezes mais. Ou seja, o seguidor de Jesus, que é fiel e é uma pessoa abençoada e próspera, entretanto, poderá enfrentar dificuldades na vida. Você está entendendo? Jesus prometeu bênção? Prometeu. Jesus prometeu uma vida próspera aqui? Prometeu. Porém, essa vida próspera não nos isenta das lutas e das provações. As dificuldades existem e elas são reais. As dores existem e as dores também são reais. Fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso caminhar. Então, todos estamos sujeitos a viver essa questão de sofrimento, essa questão de dor, tá certo? Mesmo Cristo prometendo uma prosperidade, falando que quem andar com ele vai receber tantos mais aqui nesta vida. Mas mesmo assim, a provação também fará parte da vida desse homem, desta pessoa. Portanto, a pessoa próspera não é necessariamente aquela que possui riqueza e saúde, mas sim o que tem todas essas coisas, tudo que é necessário para suprir a sua necessidade. Ou seja, não quer dizer necessariamente que para ser próspero a pessoa precisará ser rico. Não. Hoje, a pessoa tendo para manter a sua casa, manter a sua família, ter uma estrutura, ainda que humilde, mas decente, digna, ter saúde já é uma bênção da parte de Deus. Entendeu? Porque muitos estão prósperos financeiramente, mas não querem o Senhor. Então, se você tiver o mínimo que você tem, mas você for uma pessoa que entende que o que você tem é Deus que está te dando, a prosperidade vai te acompanhar, vai te alcançar. E se Deus quiser fazer você prosperar, subir mais, amém. Então você, adolescente, que de repente daqui a pouquinho vai fazer as provas do Enem, você vai escolher uma faculdade, você vai escolher um cursinho, e de repente você vai querer logo um grande salário. Não, aprenda a conviver com um salário menor e depois você vai saber viver com um grande salário. Porque há um ditado que se diz que é aquele que nunca comeu melado, quando come se lambuza. Então, se você tiver um salário muito grande, pode até te afastar da presença do Senhor se você não aprender a conviver com isso. Jesus, os apóstolos da igreja primitiva, enfrentaram muitos momentos de dor e dificuldade. Verdade, perseguições. Muitas dificuldades vieram sobre a igreja. Vemos na Bíblia ensinamentos claros sobre a desaventurança da vida cristã, ou seja, as lutas que a vida cristã ela vai apresentar. Mesmo assim, os seguidores de Jesus nunca ficaram desassistidos a ponto de ser destruídos. Jamais. Paulo vai falar sobre isso. Depois que Paulo trata essa questão, que aprendeu até a padecer necessidade, a viver muitas situações difíceis, ele vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, quando nós aprendemos a viver, a conviver com aquilo que nós temos, Deus pode nos fazer prosperar segundo a sua vontade. E nós vamos chegar a ponto de dizer que nós podemos nele todas as coisas. E isso é fundamental para as nossas vidas. Então, fechando esse tópico, as bênçãos materiais são importantíssimas para as nossas vidas. Porém, são bênçãos passageiras e essas bênçãos não nos livram das dificuldades, dos problemas. Não, tá certo? Vamos agora para o segundo tópico, bênçãos espirituais. Primeira bênção espiritual que você recebeu na tua vida. Qual foi a primeira bênção espiritual? Eu lhe respondo:
sem sombra de dúvida, a salvação de sua alma. A maior bênção que o ser humano recebe do Senhor, primeiro passo, é a salvação da sua alma. Desfrutar da salvação em Cristo constitui-se um grande privilégio. Você já pensou quantas pessoas vivem neste mundo perdido, caminhando para o inferno? O céu é real, mas o inferno também é real. Então, enquanto você que recebeu Jesus está caminhando, você adolescente que recebeu Jesus está caminhando para o céu, existem milhares de adolescentes que estão caminhando a passo largo para o inferno. Então a salvação, ela é importantíssima. Valorize esta salvação. Elas muitas vezes acham que estão certas nas coisas que fazem, mas quando estiverem diante de Deus no último dia, para serem julgadas, receberão condenação. Ou seja, como diz Provérbio, há caminhos que ao homem parece ser bons, mas o seu fim é caminhos, ou são caminhos de morte. É isso que acontece. A pessoa pensa que está fazendo bem, eu não preciso aceitar Jesus porque eu sou uma pessoa boa. Queridos, pelo amor de Deus, coloque uma coisa na sua cabeça. Jesus não vai salvar ninguém que é bom. Jesus não veio para salvar o bom. Jesus veio para salvar necessitados e pecadores. Jesus veio para enfermos, Jesus veio para doentes. Não foi para bons que Jesus veio. Então eu sou bom, eu não preciso. Eu sou um bom esposo. Não está fazendo mais do que a sua obrigação. Eu sou uma boa esposa. Não está fazendo mais do que a sua obrigação como esposa. Eu sou um bom filho. Obedeço papai, obedeço mamãe, obedeço vovó. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Isso são coisas que nós devemos fazer mesmo, independente de ser crentes ou não. Porque é um princípio ético para todas as pessoas. É um princípio moral para todas as pessoas nós procurarmos viver bem com todo mundo. Então isso não quer dizer que por isso você vai ser salvo. Você vai ser salvo mediante receber Jesus como seu Senhor e Salvador. A salvação baseia-se nisso. É você receber a Jesus como teu Salvador pessoal. Porque no último dia, o juízo vai ser aplicado sem nenhum tipo de misericórdia. Elas sofrerão os danos da segunda morte. A primeira morte é a morte natural. Todo ser humano que não subir no arrebatamento da igreja vai provar a morte. Todos eles provarão a morte. Porque a morte, ela virá para todas as pessoas. Só tem um caminho para escapar da morte, é aceitar Jesus e esperar que Jesus venha te arrebatar enquanto você estiver vivo. Porque senão você vai ser um crente que vai passar pela morte, mas não vai sofrer o dano da segunda morte. Porque a morte para o crente é um sono, é uma porta que se abre para a vida eterna. Mas para os que morrem sem Jesus, a morte leva para a perdição eterna. A segunda morte se refere à eternidade sem Deus. A eternidade sem Deus, ela é terrível. Por isso que você precisa ter a certeza da tua vida eterna com Cristo. O 2, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é para quem? É para os salvos. O crente pode receber o batismo no Espírito Santo durante a sua caminhada cristã ou no ato da sua conversão. Porque para ser batizado, precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro passo, você pode ser batizado na hora que você aceitar Jesus. Você pode receber essa bênção espiritual, de ter esse reforço espiritual do Espírito Santo na tua vida. Mas às vezes pode ser que não aconteça. É promessa para todos. O batismo é promessa para todos aqueles que recebem Jesus. E os dons espirituais? Os dons espirituais, eles são acompanhados do batismo. Porém,
tem dons espirituais que a pessoa vai exercer, ou tem dons ministeriais que a pessoa vai exercer sem de repente falar em línguas estranhas. Parece difícil de entender, mas não é. De repente a pessoa não fala em línguas estranhas, mas ele desenvolve o dom espiritual. Ele desenvolve outro tipo de dom. Ele vai, por exemplo, desenvolver alguns outros dons ou outros ministérios que fazem parte da vida cristã, que não necessariamente ele vai falar em línguas estranhas. Quantos ensinadores que você conhece que não são batizados no Espírito Santo? Muitos. Mas são pessoas maravilhosas, que têm um testemunho de Deus. Então é isso que nós temos que ter em mente. Mas os dons espirituais são bênçãos espirituais. Mas esses dons irão cessar também, porque esses dons é para enquanto a igreja estiver aqui. Repito, o que vai seguir a vida do crente são os frutos do Espírito. Esse vai acompanhar a pessoa. Por quê? Porque são, vamos dizer assim, são as características de Cristo que o Senhor quer que nós tenhamos. E essas características de Cristo são os frutos, ou fruto com as suas, podemos dizer assim, as suas ramificações para as nossas vidas. E são importantíssimos. Os frutos são importantes. E os dons também são importantíssimos, que são divididos aqui, a princípio, segundo 1 Coríntios capítulo 12, do versículos 7 a 11, são três, categorias. Não categorias em ser um maior e um menor, mas para ficar mais fácil até para que se estude. Primeiro, dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento do Espírito. A igreja precisa ter palavra de sabedoria, palavra da ciência, palavra da ciência, palavra do ensino e discernimento do Espírito. Dons de poder, que são fé, dons de curar e operações de maravilha. Precisamos que isso aconteça na igreja. Dons de elocução, que são por meio da fala, profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Esta é a listagem segundo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12. Mas em Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8, nós vamos ver outros dons ministeriais que são, primeiro, para anunciar a mensagem de Deus, dom de serviço, de ensino, dom para alguém animar o outro, trazendo ânimo para outra pessoa, dom de repartir, dom de liderança e ajudar os outros. Aí eu te pergunto, para ajudar o outro, você precisa ser batizado no Espírito Santo? Não. Então existem dons que a pessoa pode ter sem ser batizado no Espírito Santo, tá bom? E agora o terceiro tópico, encerrando esse trimestre, vai falar sobre as bênçãos celestiais. Que são, então, as bênçãos celestiais? Vamos lá. Jesus prometeu à sua igreja um destino certo e seguro. Qual é o destino? Você entra aqui na igreja e adquire o passaporte em Cristo para habitar, para ir ao céu. Também chamado por ele da casa de meu Pai. Um lugar preparado para todos os seus filhos fiéis. Quão maravilhoso será compartilhar de um mesmo lar com todos os santos e o nosso Senhor Jesus. No céu, viveremos em plena comunhão com a grande família de Deus. Povos de todos os lugares, povos de todas as épocas, povos que já nasceram e povos que nascerão, todos nós juntos lá no céu. É uma grande família adorando o Senhor. Lá desfrutaremos de quê? De algumas bênçãos que o Senhor escreveu,
falou para João e João escreveu no livro de Apocalipse. Primeiro, o comentarista coloca aqui, o maná escondido. Vamos receber uma pedrinha com um novo nome, porque esse nome que eu tenho, quem deu foi papai e mamãe. Mas você em um novo nascimento, o Pai Celestial está te dando um novo nome. Outra coisa, olha, vestes brancas também você receberá, vestes brancas. Você receberá e eu receberemos acesso à árvore da vida, porque o acesso da árvore da vida ele foi cortado, mas agora, lá na eternidade, o acesso será liberado à árvore da vida. Receberemos um galardão que já está preparado. O que é um galardão? Ninguém sabe. Se alguém falar para você o que é galardão, escrever com detalhe o que é galardão, eu vou ter que dizer que ele não está usando com sinceridade. Sabe por quê? Porque ninguém tem exatidão o que é o galardão. Nós entendemos que é uma coisa boa que Deus vai dar para os salvos. Para aquele que vencer, vai receber o galardão. Algo bom, é algo glorioso, mas nós não temos nem noção. Mas esse galardão é para o salvo. Fala da coroa da vida. Fala da coroa. Como Paulo fala que está reservado para os fiéis. São muitas bênçãos que receberemos. Mas para isso, nós precisamos nos manter firme na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que essas bênçãos celestiais acompanhem você, adolescente. Acompanhem você, papai, mamãe, mestre. Que Deus te abençoe de forma especial. E que eu e você nos encontremos na eternidade. Por meio do YouTube, eu tenho encontrado vários pastores na convenção que têm falado, olha, eu tenho assistido os teus vídeos. Mas a gente se encontra ali e depois vai embora. Mas vai chegar um dia que nós estaremos juntos na presença do Senhor. Você que tem assistido às nossas aulas, espero que o Senhor traga a ti salvação e libertação. Ok? Deus te abençoe. Concluindo essa aula diz, as coisas que o Senhor tem preparado para nós vão além do que podemos imaginar. Foi a questão do galardão que eu falei. Nós sabemos que é coisa boa, mas não conseguimos mensurar o que é o galardão. O que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso, como diz o hino 107 da harpa cristã, vamos nos manter firmes a promessas de Jesus, louvando e permanecendo na dispensação do amor dele. Que possamos depositar a nossa confiança nas promessas do Senhor e que cada dia ele nos fortaleça para continuarmos fiéis até o fim. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus continue sendo na sua vida. Te convido a vir comigo no canal e dê o seu like, dê o seu joinha. E se desejar, se inscreva e acione o sininho para receber todos os nossos vídeos. Foi muito bom estar com você nesse trimestre que nós falamos sobre a história da salvação. E terminamos dizendo quantas bênçãos que esse servo do Senhor vai receber quando chegar aquele dia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a nossa próxima aula do nosso segundo trimestre, que acredito eu que vai ser uma bênção. Até lá, em nome de Jesus. Um abraço do seu amigo, pastor Valmir Ribeiro. Um abraço.